Oiê, gente boa desse canal. Aqui é Fernanda Vidigal para mais um 365 Abertura de Tarot. Então, hoje a gente tem uma abertura muito interessante. Mas antes disso, vocês sabiam, né, que é bem interessante saber que para cada autor, às vezes, principalmente no trato mais de Marcelo de simbólico, os arcanos têm uma coisa que eles são mais emblemáticos, que eles parece que descrevem melhor. Então, para o Florian, o mago ele é emblemático da juventude. A papisa é emblemática dos estudos. A imperatriz é emblemática das correspondências e relações. O imperador é emblemático das autoridades e bens materiais. O papa é emblemático das formações, dos cursos. O enamorado é o emblemático dos atores, das escolhas e dos encontros. O carro emblemático das atividades, deslocamentos de um lado para o outro. A justiça emblemático dos órgãos administrativos. O eremita emblemático do passado ou da lentidão. A roda da fortuna emblemática das oportunidades, da mobilidade e dos imprevistos ou daquilo que sai aos olhos. A força, emblemático dos independentes e das responsabilidades. O pendurado, emblemático dos bloqueios e da saúde e da espiritualidade. O arcano sem nome, emblemático da guerra, do desemprego e dos traumas, luto e separação. Emblemático da temperança é o contato telefônico, das viagens aéreas e do descanso. O diabo é emblemático da política, dos negócios, das finanças, das negociações e barganhas. A casa de Deus é emblemática das reestruturações, obras, reviravoltas e fracassos. A estrela é emblemática do futuro, dos artistas e da cultura. A lua é emblemática da psicologia, dos imóveis, dos espaços públicos. O sol, emblemático da ajuda mútua da família e da gravidez. O julgamento emblemático dos tribunais e da comunicação, web, televisão e companhia. O mundo emblemático da clientela, dos recursos humanos e da globalização, além dos estrangeiros. E o louco emblemático da evolução dos viajantes, dos migrantes e imigrantes, da turma que vem e vai sem saber para onde vai. Ok. Essa é uma visão do Paris que eu gosto. Eu acho que tem algumas visões que elas podem ter se tornado até mais bem organizadas, né, num olhar do tarô menos simbolista e mais cabalista. Mas a bem da verdade está na base, né? Bom, a leitura de hoje peraí, vamos lá, que a gente tem uma abertura hoje, aqui no 365 Aberturas de Tarô. Você já deu joinha? Vai lá, dá o joinha. Bora também compartilhar esse vídeo com quem gosta e também gosta de estar fazendo aberturas. Também se inscreve no canal, vem fazer parte, mais ainda, vem fazer parte pelos links que estão aqui embaixo ou lá no topo do meu canal, vem fazer parte do 365 Aberturas do WhatsApp, para você fazer parte não só dos sorteios, como de muita coisa boa. Então, bora seguir para lá. Bom, aí a gente vai seguir hoje para uma abertura de número 68. Olha que lindinho! E a gente tem hoje, na 68, o perdido, ou algo perdido. Quando eu era bem mais moça, né? Quiser, em outro momento da vida, eu lembro de assistir alguns episódios da Medium, alguns episódios da Ghost Whisper, que eram algumas novelinhas que falavam dessas habilidades extrasensoriais, principalmente de conseguir descobrir onde é que está uma coisa perdida, uma pessoa perdida, né, algo que foi roubado, algo que aconteceu no passado. E aí isso é uma das habilidades, né, uma das percepções extrasensoriais, uma das psis da história da parapsicologia. O perdido no tarô também pode ser olhado, né, no sentido de a gente tentar descobrir como é que está o perdido, seja lá o que for, quais são as chances de recuperar o perdido, e é para isso exatamente que essa abertura nasce ou aparece na literatura. Perdi um objeto, eu quero especular onde é que possa estar. E se tem alguma chance de encontrar e como? Serve para objetos furtados também. Então, roubaram meu carro, levaram meus bens e tal. Quando tudo ou mais já foi tentado, é claro que a gente tem que seguir os trâmites normais que a vida pede, e aí depois a gente também pode dar uma olhadinha, não é, no tarô como um apoiador.
E se você ainda tiver um bom amigo astrólogo, por que não de uma astrologia horária para ver um pouquinho mais? Bom, deixa eu tirar a minha caretinha daqui, que ela só atrapalha a leitura. Peraí, peraí, peraí. Isso. Saindo de banda, saída estou. Muito bem. Então a gente chega aqui na abertura do perdido, são 10 cartas. Na carta um, o objeto perdido, para representar o objeto perdido, essa é uma carta que fica aqui bem na borda esquerda, para a gente não perder ela de vista. Na carta 2, algo a saber sobre a perda. Sei lá, um detalhe, uma dica, alguma coisa bem próximo do objeto perdido e que também pode dar uma dica importante. 3 e 4 aqui embaixo, onde é preciso começar a busca? 5 lá em cima, né? Então a gente faz um zigue-zaguezinho. No 5, quem ou o que pode ajudar? Na carta 6 e 7, fatores a serem levados em conta na busca. Nas cartas 8 a 10, é meio que uma caminhada do tipo, olha, no começo, no meio e no fim, como é que está no final das contas, chegando de ontem para hoje, né, amanhã depois, e a grande finale é a carta 10. Para fazer juntos. Então, vamos nós nesse lugar chamado mesa. Vamos seguir para a mesa? Então, vamos seguir para a mesa. A gente segue para a mesa. Vou colocar a mesinha aqui, olha lá. Olha, eu estou com o eremita aberto aqui hoje na mesa. Então, vamos fazer uma leitura que, na verdade, na minha opinião, os arcanos menores aqui têm que ser do tipo europeu. Então, eu vou colocar os maiores e depois eu vou colocar os menores. Como todo mundo prefere dar uma olhada no Age para ter mais ideias, porque ele tem mais surroundings, né? Ele tem mais detalhes, eu vou usar o Robinson como a primeira abertura. Na segunda abertura, eu vou pôr os menores, do tipo Marselha, né? Ou talvez não. Posso pôr os menores do Robertson mesmo, é melhor. É para não deixar vocês confundidos. E por último, deixa eu ver, por último, aí a gente vê se vai abrir mais uma, né, ou não, aí a gente pensa um pouquinho juntos. Também, outro dia estavam me perguntando, né, esse tarô de Marcela Dolores Carabeo, o meu pequenininho, ele é uma reprodução também de um dos baralhos antigos de Marselha, viu? E ele também falta no momento. Então, estive andando porque algumas pessoas pediram e tal, né? Ele é um carinha simpático, pequenininho, né? Desse caixinha pequenininha mesmo. Não chega a ser um mini que nenhum que eu comprei, gente. Tem mini que cabe no dedo, assim. Aí é mini demais, gente, quando é uma coisa muito pequenininha, assim, ó, desse tamanico, é muito ruim. Aí já não acho que dá para trabalhar muito, não. Fica meio complexo. Vamos trabalhar então? Todo mundo anotou no diário de bordo. Do 365, a gente tem uma abertura com 10 cartas para hoje. Vamos fazer? Então, bora lá. Eu tenho um objeto perdido já tem um tempo. Gostaria muito de saber sobre ele. É difícil eu perder alguma coisa assim mais séria. E quando eu perco aqui para os gnomos e duendes da casa. Então, eu preciso colocar uma maçãzinha, preciso dar uns pulinhos para São Longuinho, pode ser para Santo Antônio também. Você sabe que aparece, né? Dá um retorno. Então, agora eu preciso achar algumas coisas ligadas a papéis e documentos, né, do meu INSS, tal, não estava achando. Aí deu os pulinhos, eu achei. Já achei a carteira, já tá bom. Né? Então, agora eu preciso achar algumas outras coisas. Mas perdido mesmo, dizer que eu tenha perdido algo de verdade, nunca mais encontrei. Eu tenho uma história daquelas bem, deixa eu ver, paranormal. Então vamos lá. Assim que eu perdi minha mãe, eu tenho um criado mudo e eu tirei meus dois brincos para dormir, como sempre fiz. Deixei-os no criado mudo e na manhã seguinte só tinha um, o outro desapareceu. Fernanda, não caiu, não. A gente desmontou a casa. Vocês precisavam ver o tamanho do afã que foi a gente tentando achar esse brinco que desmaterializou e foi parar em algum outro lugar. Essa é a minha sincera opinião, já que aqui em casa, bem da verdade, sempre fomos três, agora somos dois, mas gato e cachorro, não dá, né, para alguém ter levado embora, sabe sim? Não ia dar. Então, eu vou perguntar desse brinco desmaterializado. Só por uma forma de fazer abertura para vocês, a gente está em vias de começar já começar a fazer aberturas para a turma lá do WhatsApp. Vem para o WhatsApp você também.
né, para fazer aberturas lá com a gente. Aí eu vou fazer abertura aqui e vou fazer em seu nome. Olha que lindo isso. Vem comigo. Então tá, tô aqui com as cartinhas, como vocês estão vendo, olha que lindeza. O objeto perdido, esse meu brinco, vai estar representado por esse arcano, beleza? O arcano 1 aqui, meio fora de lugar, né? E se eu tenho que saber alguma coisa a mais desse brinco, tá aqui, ó. Ah, deixa eu contar uma outra coisa para você que está aí do outro lado. Às vezes, se eu sou muito visual, eu preciso ver as cartas para escolhê-las, né? Eu fico olhando e tal, e aí eu vou escolher. Se eu sou sinestésico, eu consigo de alguma forma ver, mas eu sinto a carta. Então, eu sinto que essa brilha, eu sinto que aquela é melhor, é uma sensação. E hoje em dia, quando eu aprendo online, que é um grande desafio, né? Eu vou convidando a pessoa a trabalhar mais esse sinestésico e menos o visual, escolhendo números aleatórios, de acordo com o total de cartas que eu tenho na mão, para ela poder escolher quem é que responde. Muito bem, estou falando isso porque as cartas 3 e 4, né? Eu vou fazer assim, ó, 3 e 4. Lembra que vem aqui para baixo? Ó, 3 e 4. Então, a 3 e a 4 aqui para baixo. E até que tem uma distanciazinha. Vou pôr mais para cima. Estou errando de novo nos espaços aqui. 3 e 4. Beleza. Aí a gente tem a carta 5, que é quem ou o que poderia ajudar muito nessa questão. Põe ela para cá. Na carta 6 e 7, são os fatores a serem levados em conta no caso de uma busca. E aí, me conta, você tem uma história legal de algo perdido ou de algo que você gostaria de saber para onde foi parar, né? O que que aconteceu? 6 e 7. Vou até tirar essa turminha de cartas aqui, para elas não me atrapalharem, tentar tirar a turma da frente. E agora a gente vai para aquilo que seria um olhar de linha de tempo, como quem? Bom, lá quando tudo acontece até aqui, né? Aqui no meio, como é que estamos nesse presente momento? E o 10 é o cara do olhar profundo lá para diante. Vamos ver como é que esse brinco fala com a gente boa. Vamos ver se ficou legal essa conversa, se essa conversa ficou meio complexa. Vamos lá. Mas é a única coisa que eu tinha de perdido, assim, para falar de perdi, né? O perdido. É... Fê, combina fazer essa pergunta, assim, pessoas desaparecidas. É mais difícil, né? Mas, sinceramente, é possível. Não é impossível. Desde que você tenha uma fala e dê um pouco de acolhimento ao que muitas vezes pode ser um grande sofrimento para quem, por exemplo, um filho desapareceu, uma mãe, um pai desapareceu, né? Enfim, isso já é um lugar bem mais complexo. Eu acho que teria que ter, além do tarô, outras habilidades de percepção para poder estar falando. Então, vamos olhar para isso um pouco? Eu estou fazendo como se fosse aqui, de novo, um mostrador, e o tarô vai me servir de mostrador. O que que eu vou fazer também? Eu vou fazer, a cada carta que eu virar dessa vez, eu vou puxar uma daqui, para eu ver o que que complementa, tá? Então, vamos lá. Falando do brinco, ó, o brinco é uma representação de um patrimônio. Isso é uma coisa bem do imperador. É uma coisa material, um patrimônio, além do que algo físico e algo que talvez ainda esteja por aqui. Tudo bem. Então, o objeto perdido está representado pelo imperador, pela matéria, pelo número 4. E o que mais posso saber sobre isso? Olha que legal, né? De que, querendo ou não, tem um entorno muito interessante, no sentido de quem pode ter, naquele momento, estado junto, né, próximo ao casal, casado, ou próximo. Então, assim, né, numa cama de um casal, dois criados mudos, mas estava mais no meu lugar. Algo a saber sobre essa perda foi ou uma brincadeira, ou algo meio alegre, ou meio divertido, virou uma história aqui em casa para muitas pessoas, né? E também um evento daquele, bom, acho que alguém levou, né? O gnomo levou, o duende levou, acharam bonitinho, levaram um, deixaram o outro. E assim ficamos. Então, assim, algo sobre a perda. Ela fala do sol.
não tinha nenhuma pedra, nada, aço brilhante, algo sobre a perda, um momento, sabe a verdade, nada mais que a verdade, somente a verdade, de que talvez ele seja exatamente esse rito de passagem daquele momento, né? Ele foi realmente algo muito falado aqui em casa. Bom, onde eu precisaria começar a busca ou fazer a busca, né? Que de repente hoje lugar nenhum, gente. Olha lá. Onde que eu vou buscar com o meu querido diabo na história? Fernando, onde é que você vai buscar? Na terra, né? No submundo. Eu vou buscar lá nas profundezas do magma da terra. Eu vou ter que trazer lá do embaixo para conseguir trazer ou buscar. Então, olha, tem que ir lá para o limbo. Ou talvez tenha que ir para esse lugar diferente de outra dimensão. Veja, complicado, né? Tem aqui um assunto meio complexo e que talvez eu não deva mexer muito com isso, onde eu devo buscar, né? Então, aqui em casa, a gente, veja, era no segundo andar, tá, gente? Não dá para fazer uma escavação arqueológica aqui dentro de casa, que é onde eu perdi, não tem nada, tem exatamente esse estúdio logo embaixo, você não tem noção. Muito bem, segunda carta. Então, veja, onde é preciso começar a busca? Então, nas profundezas, ou num outro dimensional espiritual, ou até num dimensional escuro, que talvez a gente não veja direito energeticamente, né? Ou lá no magma da Terra, então, enfim, né? Em lugares de fogo, fogueira, não tem, é tudo certo. E também onde a temperança está. Eu achei interessante essa conversa dos dois juntos, entre o fogo e o ar, mas um ar temperado. A temperança é outra carta de mundo angélico, é outra carta que fala, né, de outros dimensionais. Ela pode estar muitas vezes me dizendo, olha, talvez tenha ficado num buraco de minhoca, diria, com um olhar meio físico, né? De repente, você colocou, achando que colocou ali, colocou num outro dimensional. E talvez tenha ficado por lá, né? Então, assim, procurar. Porque, veja, o outro lugar para eu procurar com a temperança é lugar de aeroporto. Viagem. Naquele momento, a gente estava no auge da pandemia, então, assim, sem aeroporto, sem ir e vir, né? Lugares onde tenha, por exemplo, numa própria espaçonave, então, assim, espaçonave é ótimo, né? Ela voou para a Lua. Mas num avião, né, com as asas, tá, poderia procurar num lugar com águas, né? Banheiro, esgoto, águas, ali eu não tenho nada. Eu precisaria ir até o banheiro, então não faz sentido. Mas aqui fica a dica de que ou eu vou lá, né, para o submundo, para o magma da Terra, ou então eu vou lá para um lugar bem aéreo, bem arejado e também um lugar com águas. Seria por onde eu deveria buscar, por onde eu deveria meio que fuçar de alguma forma, e ambos estão muito ligados a portais dimensionais da Terra ou do ar. Muito bem, quem pode me ajudar com isso? Dona Justiça, graças a Deus. Por que, Fernanda, graças a Deus com a Justiça? Porque a Justiça manda eu parar de viajar na maionese e ficar bem com a cabeça no lugar, de pensar no que é pão, queijo, no que é realidade, né? No que é burocraticamente, materialmente, fisicamente possível. Então, assim, quem pode me ajudar? Um delegado, um inspetor, ou alguém que pudesse buscar. Eu coloquei algumas pessoas nessa jogada, né? E nem por isso, desmontando o quarto, tirando tudo, a gente conseguiu encontrar. Então, veja, mas eu poderia estar pedindo talvez para um radiestesista. Por que você está falando de radiestesista ou de um medidor de energia? Porque tanto a espada quanto, principalmente, a balança são equipamentos, né? Se eu pensar que uma faca é um equipamento, uma espada é um equipamento. Se é um equipamento de luta, de corte ou de medição como a balança, talvez eu precisasse um pouco de equipamentos para poder realmente detectar. Então, alguém que saiba mexer com isso, alguém que pudesse estar com a cabeça bem isenta, bem desconectado e pudesse dar uma olhada. Cartas 6 e 7. Fatores a serem levados em conta na busca. De que ele está perdido mesmo, né? Acho que nessa altura do campeonato desapega, diz o dependurado. Então, para levar em conta nessa busca o desprendimento,
o que já foi, que agora é um pouco tarde para voltar para lá, e de que talvez demore uma eternidade, né? Tudo bem que quem espera sempre alcança, mas, poxa, pode demorar muito, ou essa é uma busca meio inglória. Então, vamos usar a sabedoria, vamos ao desprendimento, né? Nesse afã de achar que eu podia olhar ainda para esse objeto. Cartas 8, 9, 10. Então, inicialmente, realmente aconteceu algo. Veja, olha, a torre é esse evento de mudança, essa desestruturação, e naquele momento onde isso aconteceu, é um momento bem profundo meu e bem difícil de luto, de perda, um momento complicado. Bom, agora, na média da história, nesse meio de caminho onde já estamos, a carta da força diz que as coisas já voltaram um pouco para o centro e que talvez olhar para isso seja apenas essa especulação para um jogo, mas que não adianta ficar perdendo muito tempo com isso, né? Fazer muito esforço no presente, estou fazendo. Essa abertura é um último esforço no presente para eu poder estar olhando para esse objeto querido. E, por fim, a carta final dizendo: olha, vamos pensar da seguinte forma: a imperatriz sempre fala que tudo terminará da melhor forma possível. Então, se eu pensar que o final dessa história possa ser, que é uma das frases que a gente fez na época, de que minha mãe levou outro brinco. Foi uma brincadeira, mas nessa altura do campeonato, com essa imperatriz ao topo, por que não? Então, talvez eu tenha deixado, né, tenha aberto essa janela, essa porta, esse lugar de minhoca, e eu deixei ela ficar com um brinco e eu com outro. Não tem problema, eu uso esse um brinco separadinho com outro brinco também que perdeu o par e está tudo certo. Muito bem. Lembra que eu falei que a gente podia puxar os menores? Tá bom, eu quero saber para o Sol. O objeto é o imperador. Olha, o Sol pede para eu colocar uma claridade bem robusta nesse objeto, muita luz nele, né? Que eu ponha a luz do Sol, que eu ponha a luz do Reiki, que eu ponha a luz de Deus, que eu ponha a luz divina, que eu ponha toda a luz dourada em cima desse objeto, para que ele seja liberado de todas as mágoas, tristezas, rancores, de tudo aquilo que ficou impregnado nele de energias, né? Houve uma impregnação nesse objeto, e talvez para ele, seja lá do lado onde ele está, seja para voltar, ele precise receber um pouco de iluminação. O que esse diabo quer dizer aqui nessa história? Olha, o diabo junto com um cavaleiro de ouros. Ele quer dizer que ó, o cavaleiro de ouros aqui nessa carta é muito legal, que atrás tem um campo arado. Quando eu falei do magma da Terra no diabo, pensa que o cara se bobear já foi realmente para a Terra, para a Mãe Terra, já está num outro lugar. E nessa altura do campeonato, né, vamos assim dizer que é melhor deixar para lá. Deixar para lá é bom. Na temperança, foi uma perda. A temperança pedindo para eu simplesmente sentir que foi uma perda material. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos, não é verdade? E que naquele momento de penúria, de dor, de muitas perdas, é como se fosse um túnel, um símbolo daquele momento. Vou colocar desta forma. O dependurado quer me contar que o que também valeu foi eu trabalhar o rei Midas que habita em mim, o rei de ouros, né? A percepção de que a matéria ela é feita para nos servir e quando ela não nos serve, ela trafega, né? Rei morto, rei posto. Ela trafega por quem chegará depois. Também um trato de desapego aqui na época, né? De trabalhar as questões apegadas, o quanto a vida material é transitória, de que a gente tem que olhar para isso em algum momento. E o eremita tem como fala os vários debates, discussões, algumas até muito acaloradas e muito interessantes, que essa perda, naquela época e andando até hoje, vou prometo para vocês que eu culmino falar deles aqui agora, não vou mais falar desse evento, nem tampouco do brinco, né? Porque assim, essa discussão toda, para que mesmo? Para talvez provar alguma coisa ou tentar achar um responsável quando não tinha. Então, deixemos para lá.
A torre que passou, lembrando que a torre é o destino, né, gente? Olha, e veio junto com o rei de espadas. Como naquele momento o destino foi muito cruel e foi tudo muito no susto, não que minha mãe não fosse uma mulher de 83 anos e não tivesse com a saúde abalada, mas a gente não sabia o tamanho do abalo. E tudo aconteceu muito rapidamente em 60 dias. Então, definitivamente, o que o destino fez, diz o Rei de Espadas, é o que estava, de certa forma, comunicado. Era o que era para ser. Era a voz do destino muito maior do que a minha voz. Tá. O que é a minha querida força temperando, tentando ajudar, né, hoje faz? Ela faz com que eu me lembre e celebre o quanto os tempos bons, as relações boas, as festividades, o quanta coisa boa a gente viveu junto, né? E de que sim, o brinco que ficou vai lembrar de tudo isso, tanto quanto do brinco que foi. E, por fim, a conversa final da Imperatriz com a carta do nove de ouros. Onde, na verdade, nada se perdeu no sentido do valor material. Aqui houve um treinamento muito grande de saber dar valor a algumas outras coisas, né, como a minha própria mãe, ou o próprio feminino, o feminino sagrado, as grandes mulheres e grandes relações, do que, na verdade, achar que, né, o brinco, no fundo, não tinha um valor material, tinha um valor emocional, de verdade. Certo? Olha, eu acho que essa é uma abertura, como vocês viram, especulativa, né? Não é uma abertura onde você possa, a menos que você tenha uma habilidade de vidência ou alguma outra habilidade que não sejam das próprias cartas. Caso contrário, tente olhar sempre para os arcanos e tirar dele os suas falas, as suas palavras, não é? Quem sabe um dia eu ainda vejo ele de novo num certo jardim, né? Ou que o jardim da vida pode me trazer ainda outras relações e outros bens, outros benefícios, e que eu possa me satisfazer com isso. Combinado, gente boa? Acho que é isso. Vamos seguir em frente? Então, vamos seguir em frente, porque aqui no 365 a gente tem uma abertura por dia, bora para amanhã. Amanhã tem outra, bem bacana, né? Então, fica aí comigo. Faz favor de vir aqui comigo, né? Não fica aqui comigo, porque amanhã a gente tem, além dessa de hoje, a gente tem mais uma abertura, que é o altar da xamã, Euzinha. Então, assim, vai ser outra abertura daquelas onde o baralho vira um imantador de energias, como se a gente se valesse dos arquétipos de cada carta, para atrair uma certa energia para o novo deck, para uma nova ideia, para aqueles que são da Wicca para um feitiço, ou para um unguento, para uma pasta. Bom, tem tantas possibilidades, amanhã tem outro jogo, 365 aberturas de tarô, combinado? Então tá, então o famoso um beijo, um queijo, a gente se vê amanhã. Beijoca no nariz.